Mas em Cristo, hoje venho compartilhar com vocês uma mensagem que talvez inquiete seus corações, mas que considero essencial para a nossa caminhada espiritual. Como servo de Deus, sinto a responsabilidade de trazer à luz verdades que por vezes permanecem ocultas sob o manto da tradição. E se eu lhes dissesse que muitas das celebrações religiosas que praticamos com tanto fervor, na verdade, têm raízes que se distanciam dos ensinamentos de Cristo? A Semana Santa, um dos períodos mais venerados por milhões de cristãos ao redor do mundo, pode estar profundamente conectada a costumes que Deus nunca ordenou. Em Marcos 7:7, nosso Senhor Jesus Cristo declarou com clareza: "Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Estas palavras ressoam com força quando examinamos as verdadeiras origens de algumas de nossas mais estimadas tradições religiosas. Não são palavras leves, meus amados. São um alerta urgente para examinarmos o que fazemos e por que o fazemos. Desde pequenos, fomos ensinados que a Semana Santa é o período mais sagrado do calendário cristão. Assumimos que esta celebração, como a conhecemos hoje, foi instituída por Jesus ou pelos apóstolos. Mas a pergunta que precisamos fazer é: será que com o passar dos séculos, elementos estranhos ao Evangelho foram sendo incorporados até construirmos uma tradição que, embora bem intencionada, perdeu sua pureza espiritual original? Este não é um questionamento superficial, é uma necessidade espiritual. Não podemos crescer na verdade se não estivermos dispostos a confrontar o erro, especialmente quando esse erro se apresenta sob a aparência de piedade. Jesus foi firme quando enfrentou os líderes religiosos de seu tempo. Não porque fossem abertamente ímpios, mas porque substituíram os mandamentos de Deus por suas próprias normas. Em Mateus 15:3, ele lhes pergunta: "Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?" Aqueles homens eram profundamente religiosos, jejuavam, oravam, conheciam a lei, mas tudo isso havia se tornado um ritual sem vida, um conjunto de práticas que já não aproximavam o povo de Deus, mas os mantinham presos a uma forma vazia. E o mais preocupante, eles não percebiam. Estavam convencidos de que agradavam a Deus, quando na realidade o desonravam com cada ato. Poderia estar acontecendo algo semelhante hoje com celebrações como a Semana Santa? Poderíamos estar tão focados em seguir tradições que, sem perceber, estamos nos afastando do que Deus verdadeiramente deseja? Não se trata de julgar levianamente, nem de rejeitar tudo o que não compreendemos. Trata-se de voltar à palavra, porque somente as Escrituras podem nos revelar se algo vem de Deus ou não. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, não respondeu com argumentos humanos, nem com emoções, nem com costumes. Ele respondeu: "Está escrito." Mateus 4:4. Esta deve ser também nossa defesa. E se algo que praticamos não se sustenta à luz da palavra, devemos ter a humildade de abandoná-lo. Lembrem-se do jovem rei Josias, que ao ler o livro da lei e perceber que o povo praticava coisas que Deus nunca ordenou, rasgou suas vestes, chorou e reformou toda a nação. Não hesitou, não esperou, não buscou justificativas, agiu com coragem e obediência. E por isso Deus o honrou. Ao longo dos séculos, muitas práticas se infiltraram na igreja disfarçadas de devoção. Ao não examinar suas origens nem seus fundamentos, acabamos herdando-as e transmitindo-as como se fossem verdades eternas. Mas Deus não quer uma fé herdada. Ele quer uma fé consciente, nascida de um relacionamento verdadeiro com Ele. O Senhor não se agrada de cerimônias vazias, mas de corações rendidos. Em Isaías 29:13, ele diz: "Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam consiste apenas em regras ensinadas por homens." Este versículo não foi escrito para pagãos, nem para ateus, foi dirigido ao próprio povo de Deus, a pessoas que acreditavam estar fazendo o certo. E se isso foi verdade no passado, também pode ser verdade agora. Por isso é tão importante revisarmos o que cremos e o que celebramos. Caso contrário, poderíamos estar ensinando aos nossos filhos um cristianismo misturado. Um que honra a Deus na aparência, mas o nega em sua essência. Um que celebra a cruz, mas esquece o chamado ao arrependimento. Um que fala de ressurreição, mas continua praticando ritos que Deus nunca instituiu. É aqui que começa a revelar-se a gravidade do assunto. Se a Semana Santa que conhecemos hoje está baseada em tradições humanas e não em mandamentos divinos, então sua celebração não é apenas inútil, mas também perigosa, porque distrai, desvia e confunde, porque dá mais valor ao externo que ao interno, ao rito que ao relacionamento, ao costume que ao compromisso com Cristo. Quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas, não se conteve. Virou as mesas, repreendeu com autoridade e declarou: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões." Mateus 21:13.
Ele não tolerou a distorção do sagrado. E essa mesma atitude devemos ter hoje quando se trata de preservar a pureza de nossa fé. Não podemos permitir que o templo de nosso coração se encha de símbolos vazios, de rituais aprendidos e de emoções superficiais. Deus quer a verdade no íntimo, como declara o Salmo 51:6. E essa verdade só pode florescer quando estamos dispostos a deixar de lado tudo aquilo que não nasce de sua vontade. Deixem-me contar uma história que ilustra esse ponto. Certa vez, visitei uma pequena cidade no interior durante a Semana Santa. As procissões eram impressionantes, imagens ricamente adornadas, pessoas vestidas a caráter, músicas solenes. Milhares acompanhavam com velas acesas e expressões de profunda devoção. Ao final da procissão, conversei com um senhor idoso que participava todos os anos. Perguntei-lhe, o que significa para o senhor carregar essa imagem? Ele me respondeu com lágrimas nos olhos, é minha penitência. Faço isso para que Deus perdoe meus pecados. Naquele momento, meu coração se entristeceu. Aquele homem sincero não compreendia que Jesus já havia pago o preço total por seus pecados. Não era necessária penitência adicional. Sua devoção sincera estava baseada em um entendimento equivocado do sacrifício de Cristo. A sinceridade não é garantia de verdade. Podemos ser muito sinceros em algo e estar sinceramente equivocados. Somente a verdade revelada pela palavra pode nos levar à liberdade espiritual. E essa verdade nos convida a questionar o que temos dado por certo durante gerações. O povo de Israel também caiu muitas vezes no erro de seguir tradições alheias. Quando Moisés subiu ao monte e demorou a retornar, o povo não soube esperar. Construíram um bezerro de ouro e disseram, estes são os seus deuses, ó Israel, que o tiraram da terra do Egito. Êxodo 32:4. Fizeram-no com entusiasmo, celebraram, festejaram, mas Deus não aprovou porque não se tratava de sua intenção, mas da obediência deles. Naquele dia, morreram 3.000 pessoas e o juízo de Deus caiu sobre eles. Tudo porque misturaram sua fé com costumes do mundo. Hoje não fabricamos bezerros de ouro, mas frequentemente participamos de tradições sem saber que têm origens semelhantes. Imagens, rituais, datas impostas, símbolos estranhos, tudo disfarçado de devoção, tudo aparentemente santo, mas que em sua raiz não honra ao verdadeiro Deus. Quando Jesus falou com a mulher samaritana, disse-lhe, vocês adoram o que não conhecem. João 4:22. Esta frase é profunda, porque muitos adoram assim, sem conhecimento, sem discernimento, sem examinar. Por isso, o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não em emoção, não em tradição, não em aparência, mas em verdade. E a verdade requer confrontação, requer luz, porque somente quando algo é exposto à luz, pode ser purificado. O que estamos trazendo à luz hoje não é para condenar, mas para libertar, para despertar corações adormecidos, para retornar ao princípio, ao que Jesus realmente ensinou. A verdadeira fé não necessita de ornamentos, não necessita de temporadas, não depende de uma semana no ano para lembrar o sacrifício de Cristo. Vive diariamente à luz dessa cruz. Por isso, devemos ter cuidado quando uma celebração se torna o centro de nossa espiritualidade, porque o perigo é sutil. É fácil cair na rotina, no costume, na emoção coletiva e perder o foco. Mas Jesus não morreu para que tivéssemos uma tradição anual. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. E essa vida se manifesta quando vivemos cada dia, com a convicção de que fomos comprados por preço de sangue. Paulo escreveu aos Colossenses, portanto, ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2:16-17. Estas palavras não apenas nos libertam de obrigações humanas, mas nos chamam a colocar o foco onde deve estar, em Cristo. Não na sombra, mas na realidade. Não na forma, mas na substância. Não na tradição, mas na verdade. E quando entendemos isso, algo muda em nosso interior. Já não sentimos a necessidade de nos agarrar a costumes vazios. Já não buscamos rituais para nos sentir mais próximos de Deus, porque sabemos que Ele já está perto, porque seu Espírito vive em nós e porque sua palavra nos guia a cada dia. Já não esperamos uma semana no ano para lembrar a cruz, porque a cruz vive em nós cada vez que negamos nossa carne e seguimos a Cristo. Já não precisamos que alguém represente Jesus, porque sabemos que Ele já vive ressuscitado e reinando. E essa verdade muda tudo. Lembro-me de Paulo e Silas na prisão, cantando hinos a Deus no meio da noite, com os pés no tronco. Não esperavam uma data especial para adorar. Fizeram do cárcere um santuário. Não dependiam de imagens ou procissões. Sua adoração brotava de corações que conheciam a verdade libertadora do Evangelho. Da mesma forma, os cristãos primitivos não celebravam a Semana Santa como fazemos hoje.
Sua devoção se manifestava no compartilhar diário do pão, na oração constante, na comunhão genuína, no testemunho corajoso diante da perseguição. A ressurreição de Cristo não era um evento anual para eles. Era a realidade que transformava cada aspecto de suas vidas a cada dia. Em Atos 2, 46, 47, lemos: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Observe-o todos os dias. Não havia uma semana especial para lembrar o sacrifício de Cristo. A cruz e a ressurreição eram o fundamento diário de sua fé, não um evento sazonal. Quando nos apegamos demais às tradições, corremos o risco de fazer exatamente o que Jesus criticou nos fariseus: anular a palavra de Deus para manter nossas tradições. Em Marcos 7,13, ele afirma: Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitem. Não estou sugerindo que abandonemos toda forma de celebração ou comemoração. O que estou afirmando é que precisamos examinar nossas práticas à luz das Escrituras e perguntar: isto está alinhado com a vontade de Deus? Isto tem fundamento bíblico? Ou estamos simplesmente seguindo tradições que, embora bem intencionadas, podem nos desviar da verdadeira essência do Evangelho? O apóstolo João, em sua primeira carta, nos exorta: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Este princípio de exame não se aplica apenas a doutrinas, mas também a práticas e tradições. Tudo deve ser avaliado sob a luz infalível da palavra de Deus. Se nossas celebrações não refletem a verdade bíblica, precisamos ter a coragem de reformá-las ou abandoná-las, por mais antigas ou queridas que sejam. Tenho visto muitos cristãos sinceros que participam da Semana Santa, movidos por um desejo genuíno de honrar a Cristo. Não questiono a sinceridade de seus corações. O que me preocupa é a possibilidade de estarmos perpetuando práticas que, em sua origem, não foram instituídas por Deus e que podem, inadvertidamente, obscurecer a simplicidade e a pureza do Evangelho. Este é apenas o começo de um chamado profundo à reflexão. A Semana Santa, tal como a conhecemos, precisa ser revisitada à luz das Escrituras, não para desprezar aqueles que a celebram com sinceridade, mas para restaurar o que o tempo e a tradição podem ter contaminado. Porque Deus não busca formas, busca fidelidade. Não quer uma igreja ocupada com ritos, mas um povo inflamado pela verdade. E se estivermos dispostos a ouvir sua voz, Ele nos revelará tudo o que precisamos deixar para trás para voltar ao caminho que conduz à vida. Queridos irmãos e irmãs, convido-os a examinar suas tradições à luz da palavra, não para condená-los, mas para a liberdade, pois Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade. Que possamos adorar a Deus, não segundo tradições humanas, mas em espírito e em verdade, como Ele mesmo deseja. Durante séculos, milhões de pessoas em todo o mundo têm celebrado com devoção os rituais, símbolos e datas associadas à Semana Santa. Fazem isso convencidos de que cada um desses elementos honra a Cristo, acreditando participar de um ato sagrado. Mas o que aconteceria, meus amados irmãos, se descobrissem que muitas dessas práticas têm origens que não vêm de Deus, nem da Bíblia, nem dos apóstolos? O que aconteceria se aquilo que tem sido transmitido como fé autêntica fosse, na realidade, uma adaptação de costumes antigos pagãos, completamente contrários ao coração do Evangelho? Esta não é uma acusação precipitada, queridos. É uma verdade histórica e espiritual, que permaneceu oculta aos olhos de muitos, porque foi vestida com uma linguagem religiosa que a faz parecer piedosa. Deus, desde o princípio, deixou claro que seu povo deveria manter-se apartado das práticas das nações. Em Deuteronômio 12, 30, 31, o Senhor adverte: Depois que elas forem destruídas diante de você, tome cuidado para não cair na armadilha de seguir o exemplo delas. Não pergunte sobre os deuses dessas nações, dizendo: como esses povos adoram os seus deuses, faremos o mesmo. Não adore o Senhor, o seu Deus, da maneira como eles adoram os seus deuses. Esta instrução não era uma sugestão, meus amados. Era uma ordem direta, porque Deus sabia que o coração humano é propenso a misturar, a imitar, a adaptar. E quando isso ocorre no âmbito espiritual, o resultado é uma fé contaminada, que já não glorifica a Deus, mas repete costumes disfarçados de santidade. Lembro-me de uma visita que fiz a uma grande catedral durante a Semana Santa. As procissões eram impressionantes, imagens ricamente adornadas, pessoas vestidas com túnicas roxas, velas acesas, cantos solenes. Aproximei-me de uma senhora idosa que chorava diante de uma imagem de Cristo carregando a cruz. Por que a senhora chora? Perguntei. Choro pelo sofrimento de nosso Senhor, respondeu com sincera devoção. Seu coração estava comovido, sua fé era genuína.
No entanto, como pastor e estudante das Escrituras, não pude deixar de refletir. Essa prática de adorar diante de imagens esculpidas, essa fé centrada na representação visual do sofrimento de Cristo, será que tem base bíblica? Ou seria uma adaptação de rituais pagãos que foram incorporados ao cristianismo ao longo dos séculos? Quando analisamos os elementos que compõem a Semana Santa tradicional, encontramos práticas como procissões com imagens, atos de penitência pública, veneração do crucifixo, o chamado Santo Sepulcro, e até o Domingo de Ramos com palmas agitadas, em sinal de boas-vindas. Todas essas atividades foram assumidas como expressão de fé, mas poucas pessoas se detiveram para investigar de onde realmente provém. É crucial entender que essas práticas não foram instituídas por Jesus, nem fazem parte dos ensinamentos do Novo Testamento. De fato, muitos desses costumes foram integrados pela Igreja Romana séculos depois da morte dos apóstolos, quando ocorreu um sincretismo com festividades religiosas do mundo greco-romano. A adoração de imagens carregadas em procissão pelas ruas não tem sustentação bíblica. Ao contrário, em Êxodo 24:5, Deus dá um mandamento contundente: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Esta proibição foi dada precisamente porque Deus conhecia a tendência dos povos antigos de representar seus deuses mediante figuras físicas, às quais rendiam culto através de rituais públicos. Quando observamos atentamente as atuais manifestações da Semana Santa, o que vemos não se distancia muito daquelas práticas antigas que Deus detestava. Rostos cobertos, círios acesos, figuras carregadas nos ombros, cânticos rituais e desfiles prolongados. Na cidade de Ouro Preto, no Brasil, presenciei uma das mais tradicionais procissões da Semana Santa. Homens vestidos como soldados romanos, pessoas carregando imagens pesadas, multidões seguindo em silêncio solene. A atmosfera era de intensa espiritualidade. Porém, ao investigar as origens dessas tradições, descobri que muitas delas foram adaptadas de cultos dedicados a deuses que representavam ciclos de morte e ressurreição, como Osíris no Egito, Tamuz na Babilônia ou Adonis na Grécia. Estas divindades eram recordadas com rituais públicos que incluíam luto simbólico, abstinência, sacrifícios e, posteriormente, uma celebração de ressurreição ou retorno à vida. Com o passar dos séculos, à medida que o cristianismo se institucionalizou e se expandiu por territórios onde estas religiões eram predominantes, os líderes religiosos optaram por converter essas celebrações em vez de eliminá-las. Assim, nasceu uma mistura perigosa entre o santo e o profano, entre a verdade do Evangelho e as tradições dos homens. E essa mistura permanece até hoje, frequentemente sem ser questionada. Em Ezequiel 8, o profeta é levado por Deus em visão ao templo e ali vê cenas abomináveis. No versículo 14, observa mulheres chorando por Tamuz, à entrada da porta norte. Este lamento ritual era parte de um culto pagão que simbolizava a morte do Deus e seu retorno do submundo. Deus mostra sua indignação por estas práticas que haviam sido introduzidas em seu templo. Este relato não é apenas histórico, meus queridos irmãos. É uma advertência para todo o tempo, porque quando rituais tomados de outras culturas se infiltram na adoração verdadeira, o que se gera é um engano coletivo que leva o povo a pensar que está adorando a Deus, quando, na realidade, está repetindo o que Deus condenou. Outro exemplo que costuma repetir-se sem questionamento é a figura do Nazareno com túnica roxa, rosto sofredor e coroa de espinhos. Esta imagem foi assumida como representativa de Jesus durante a Semana Santa, mas sua origem visual está vinculada a padrões iconográficos bizantinos e romanos, que buscavam dar forma ao divino segundo os modelos da arte clássica. Estas representações, embora emocionalmente impactantes, não nascem do mandato de Deus, mas do desejo humano de visualizar o invisível. Jesus nunca pediu para ser representado por uma imagem. Nunca pediu para ser carregado nos ombros, nunca indicou que seu sofrimento deveria ser reproduzido em dramatizações públicas. O que ele sim pediu foi obediência, amor, fé viva e uma vida transformada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fez uma advertência direta que ganha ainda mais sentido ao examinarmos estes elementos. Em 2 Coríntios 6, 14 e 16 pergunta: que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Esta passagem não fala apenas de ídolos físicos, mas também de toda forma de mistura espiritual. Não há comunhão entre a verdade e o erro. Não há harmonia entre o santo e o profano. Por isso, é tão grave incorporar em nossa adoração práticas que foram originadas para honrar falsos deuses, mesmo que hoje usemos o nome de Jesus sobre elas.
A raiz continua sendo impura, e uma árvore não pode dar fruto santo se está enraizada em terra corrompida. A isto somam-se costumes como a cinza da quarta-feira, que precede a Semana Santa, ou o jejum ritual, que se impõe sem compreensão espiritual. Muitas dessas práticas derivam de ritos de purificação que eram comuns entre os babilônios e os romanos. O ato de marcar-se com cinza era parte de cultos de luto, em honra a deuses que morriam simbolicamente. Embora hoje tenha sido adotado como sinal de arrependimento, em sua essência original era parte de uma espiritualidade que nada tinha a ver com o arrependimento bíblico. Em Joel 2,13, Deus deixa claro que não busca sinais externos, mas uma mudança genuína. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Uma jovem mãe me contou, com lágrimas nos olhos, como havia sido criada em uma tradição religiosa, onde a Semana Santa era marcada por severas penitências. Desde criança, aprendeu que participar das procissões, vestir roupas específicas e seguir rituais rigorosos era essencial para agradar a Deus e obter perdão. Durante anos, carregou o peso de tentar ganhar o favor divino através desses atos. Foi somente quando li a Bíblia por mim mesma, disse ela, que descobri que Jesus já havia pago tudo na cruz. Não eram necessárias minhas penitências, minhas velas, meus sacrifícios. Ele já havia feito o sacrifício perfeito e completo. Esta descoberta mudou minha vida. Agora celebro a Páscoa com gratidão pelo que Cristo fez, não com o peso de tentar completar o que ele já completou. Esta história ilustra como práticas bem intencionadas podem, inadvertidamente, obscurecer a suficiência do sacrifício de Cristo. Quando acrescentamos elementos não bíblicos à nossa adoração, corremos o risco de complicar o que Deus fez simples, de adicionar o que Deus já completou. Jesus nunca ordenou comemorar sua paixão com encenações, nem estabeleceu uma data fixa para fazê-lo. O que ele sim instituiu foi a ceia do Senhor. Um ato íntimo, espiritual, simples e profundamente significativo. Um momento de comunhão, não de espetáculo. Um recordatório de sua entrega, não uma repetição emocional de seu sofrimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11:26, disse: "Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha." Este era o memorial que Jesus deixou. Não um desfile, não um ritual coletivo, cheio de símbolos adicionados, mas um ato espiritual centrado no sacrifício redentor. É fundamental entender que a incorporação de elementos pagãos na celebração da fé não é apenas um problema histórico. É uma violação direta ao chamado à santidade que Deus faz ao seu povo. Em 1 Pedro 1:15-16, somos lembrados: "Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo." Esta santidade não é compatível com tradições que provêm de cultos idolátricos, não importa quanto tempo tenham sido praticadas, nem quão solenes pareçam. Se sua origem não é Deus, seu fruto também não pode ser. A história de Israel está repleta de advertências contra a assimilação de costumes pagãos. Em Juízes 2:11-12 lemos: "Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalim. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses, deuses dos povos ao seu redor, aos quais se prostraram em adoração. Provocaram assim a ira do Senhor. Fizeram isso porque essas práticas eram comuns nas nações vizinhas, porque eram visuais, intensas, sensoriais. Mas Deus os entregou a seus inimigos por terem misturado sua fé com cultos alheios." Esta história se repete uma e outra vez, porque o coração humano busca formas visíveis, tangíveis, emotivas. Mas Deus continua buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Semana Santa, tal como hoje é celebrada em muitas partes do mundo, converteu-se em um sistema religioso complexo, cheio de elementos que não provêm de Cristo, mas de um sincretismo progressivo. Foi o resultado de séculos de fusão entre o que a igreja queria ensinar e o que as massas já praticavam. Em vez de confrontar o erro, decidiu-se batizá-lo, dar-lhe um novo nome e mantê-lo. Assim, o que antes era uma festa para Adonis ou para Tamuz passou a ser uma procissão do Cristo crucificado. O que antes era uma celebração de fertilidade com ramos e flores transformou-se no Domingo de Ramos, mas a mudança foi apenas superficial. A raiz permaneceu intacta. Deus não aceita substituições, não honra o que ele não ordenou, não abençoa o que não aprovou. A adoração verdadeira não pode edificar-se sobre fundamentos corrompidos. Por isso, quando o povo de Deus foi restaurado depois do exílio, a primeira coisa que fizeram foi reconstruir o altar, não segundo o costume das nações, mas conforme o que estava escrito na lei de Moisés. Esdras 3:2. Esta restauração começou voltando ao projeto original. O mesmo deve ocorrer hoje. A igreja precisa voltar à pureza do Evangelho, deixando para trás tudo o que foi acrescentado sem o respaldo da Escritura. O apóstolo Paulo, zeloso pela fidelidade doutrinária dos crentes, expressou sua preocupação em Gálatas 1:6-8.
Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Esta advertência se aplica também quando acrescentamos práticas religiosas que mudam o foco da obra de Cristo, porque ao substituir a verdade com formas rituais e tradições não estabelecidas por Deus, o que fazemos é pregar um evangelho alterado. Tudo o que Deus demanda está claramente revelado em sua palavra. Não há necessidade de buscá-lo na tradição, nem de conservar o que foi criado por homens. Cada passo fora do projeto divino nos afasta de sua presença. Por isso, ao olhar com honestidade os elementos que formam a Semana Santa tradicional, devemos perguntar: isto está na Bíblia? Foi instituído por Cristo? Foi ensinado pelos apóstolos? Se a resposta é não, então não tem lugar na vida de um crente que deseja caminhar em obediência. Encontrei um pastor que havia transformado completamente a celebração da Páscoa em sua congregação. Em vez das tradicionais procissões e encenações, ele havia instituído um estudo bíblico sobre o significado da Páscoa judaica e seu cumprimento em Cristo. A comunidade celebrava uma refeição nos moldes da Páscoa hebraica, mas com foco claro em como cada elemento apontava para Jesus. No início, enfrentamos resistência, contou ele. As pessoas sentiam falta das tradições a que estavam acostumadas, mas à medida que começaram a entender o rico simbolismo bíblico e a ver como tudo apontava para Cristo, houve uma transformação. Agora nossa celebração da Páscoa tem mais profundidade, mais significado. Não é uma representação teatral, mas uma compreensão genuína do que Cristo fez por nós. Este testemunho mostra que é possível redescobrir a riqueza das celebrações bíblicas sem recorrer a práticas de origem questionável. É possível honrar o sacrifício de Cristo de maneiras que estejam em harmonia com as Escrituras, não com tradições humanas. O chamado hoje é a separar o santo do profano, a examinar todas as coisas e reter o que é bom, a rejeitar o que vem dos ídolos, ainda que leve nome cristão. Porque o que está em jogo não é um costume ou uma celebração, é a pureza do Evangelho, é a fidelidade ao Deus vivo e é o testemunho que damos diante do mundo.